Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nath Hermes e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os 9 dons espirituais que está lá na palavra. Então, para falar um pouquinho sobre isso, só para explicar assim, né, por que eu tô trazendo esse vídeo. Porque é algo que é um assunto que eu gosto muito. E é algo que eu estudei há um tempo atrás bastante, e eu queria trazer assim de uma forma bem resumida e prática para realmente trazer um entendimento sobre isso para vocês, tá bom? Primeiro eu vou ler sobre os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 11, para depois poder explicar um pouquinho sobre isso. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas e a outro, a interpretação de línguas. 9 dons. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, esse aqui são os dons do Espírito. Amém? Então, só uma introdução para vocês entenderem um pouquinho sobre isso. A igreja primitiva, ela era repleta de dons. Ela se movia muito nos dons espirituais. O que são os dons espirituais? São dádivas concedidas pelo Espírito Santo, como ferramenta a nós crentes. 1 Coríntios 12, 1 fala que nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons. Ou seja, eu não posso querer me mover no dom espiritual se eu não entendo ele. Então, primeiro nós precisamos entender. Oséias fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu perguntar para você hoje quais são os dons espirituais, quantos são, o que significa cada um, provavelmente a maioria das pessoas não vai saber dizer. Então, hoje, muitas igrejas não fluem nos dons espirituais porque não entendem, porque não têm conhecimento do que significam os dons espirituais. E eles são presentes de Deus para nós. Então, lá em 1 Coríntios 14, 1 fala, procurai com zelo os dons espirituais. Os dons é algo que a gente pode buscar, orar, pedindo para o Espírito Santo nos dar esses dons. Os ministérios, que lá em Efésios 4:11, que fala, né, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, que são 5 dons, é ele quem escolhe. Então, uns são escolhidos para ser profetas, outro é pastor, né? Só que os dons espirituais não. Os dons espirituais ele fala que nós precisamos buscar, que nós podemos buscar. Então, eles são para todos, né? E é nós que temos que orar pedindo. Então, precisamos, em primeiro lugar, entender, conhecer e depois orar e pedindo para que a gente possa fluir nesses dons. E quando recebemos, nós precisamos praticar, obedecer. Quando o Espírito Santo nos guia, né, a fluir em algum dom, nós precisamos obedecer, porque ele começa nos confiando aos poucos e conforme a gente vai sendo fiel no pouco, ele vai nos levando a níveis mais profundos nos dons. Amém? E os dons espirituais, eles são sempre para edificar outras pessoas. Ok? Então vamos lá. Eles são divididos em 3 categorias. A primeira categoria são os dons de revelação. Dentro dessa categoria está o dom de palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É conhecer a Bíblia? Não, não é isso. Muita gente acha que é isso, mas não é isso. É a revelação sobre algo da vida de outra pessoa. Então, é quando o Espírito nos revela algo sobre a vida de outra pessoa. Como que ele nos revela? Pode ser através de um testemunho interior, que é quando o Espírito testifica algo no nosso coração e a gente sente algo sobre outra pessoa, quando a gente sente que algo vai acontecer, através de uma visão ou através de sonhos. E quando Deus nos revela algo sobre alguma pessoa, né, sempre é bom a gente orar para entender o que Deus quer através daquilo e a gente deve conversar só com a pessoa sobre aquilo e não sair contando para outras pessoas. Amém? Então é uma coisa muito importante para a gente saber também. Esse é o primeiro. Aí o segundo dom dentro da categoria dos dons de revelação é a palavra de sabedoria, que é a revelação sobre algo que está acontecendo ou sobre algo que vai acontecer na vida de alguma pessoa, seguida de algum conselho.
Então, a palavra de sabedoria é quando o Senhor mostra o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas já te dá um conselho sobre aquilo que a pessoa deve fazer para você falar para a pessoa, ó, Deus me mostrou que está acontecendo isso na tua vida. Aí a pessoa, realmente está acontecendo, mas eu não sei o que fazer, mas ele me mostrou que você pode fazer isso, que você deve fazer isso. E ela fala mais sobre o futuro. A palavra de sabedoria, ela fala mais sobre o futuro do que a palavra de conhecimento. E o terceiro dessa categoria é o discernimento de espíritos, que é a capacidade de entender o que vem de Deus e o que não vem, né? Quando a gente discerne no espírito se algo é de Deus ou se aquilo não é de Deus, que às vezes pode ser algo que vem do inimigo e que, né, pode tá querendo mostrar que é de Deus e não é. E também a capacidade de ver anjos ou demônios, né? Quando a pessoa vê anjo, demônio, ela flui nesse dom do discernimento de espíritos. Tudo bem? Vamos para a próxima categoria, que é os dons da fala. Primeiro, que é importante entender, a oração em línguas é uma ferramenta de edificação pessoal. A oração em línguas, ela não é um dos dons, é uma ferramenta de edificação pessoal. Eu já fiz um vídeo falando sobre oração em línguas, assiste lá. E então a oração em línguas também é para todos, mas é algo que a gente, né, pratica, é uma oração e ela é para edificação pessoal. O que é então, né, dentro dessa questão das línguas, né, o que é dom? O primeiro, dentro dessa categoria, é a interpretação de línguas. Então é o poder sobrenatural de revelar o significado das línguas. Porque quando eu oro em línguas, se eu estou orando em línguas, eu na maioria, né, sempre não entendo o que eu estou orando, né? Eu estou orando no espírito e eu não entendo. Mas dentro do dom de interpretação de línguas, é quando o Espírito me revela o significado das línguas, mas sempre para edificar a vida de outra pessoa. Ela não é a tradução do que aquelas línguas estão dizendo, mas é a declaração do significado. Então ela pode acontecer de três formas. Alguém está orando, uma pessoa está orando em línguas, e aí de repente eu consigo entender, né? O Espírito Santo me revela o significado e eu interpreto aquelas línguas. Seja para entregar uma mensagem, né, para um grupo, para uma igreja ou para uma pessoa específica. O Espírito Santo revela, né? Por exemplo, a pessoa está orando por você e o Espírito Santo vai te fazendo entender o que ela está orando, sabe? Às vezes vem uma pessoa e começa a orar por você em línguas, mas na verdade ela está entregando uma mensagem e você está entendendo no Espírito aquilo que ela está orando sobre a sua vida. Essa é a segunda forma. E a terceira, eu mesmo oro em línguas e eu mesmo recebo a interpretação daquilo. Amém? Mas sempre para edificar a vida de uma outra pessoa. A segunda, o segundo dom dentro dessa categoria da fala é variedade de línguas, que é a expressão sobrenatural em línguas não conhecidas ao falante, que é quando, por exemplo, existem duas formas, por exemplo, línguas existentes. Tem uma pessoa orando em inglês, e você não fala inglês, mas de repente Deus quer, né, falar com alguém através daquilo e você começa a entender inglês naquele momento, né? Não quer dizer que você vai entender inglês para sempre, mas naquele momento, ou por exemplo, alemão, ou também são línguas provenientes de cultura passada também, né? E aí alguém começa a orar uma língua de alguma cultura passada e Deus traz o entendimento, ou você mesmo, né? Pode orar e Deus já trazer a revelação, mas sempre para edificar a vida de outras pessoas, amém? E o terceiro, dentro desses dons da fala, é o dom de profecia, que é a declaração dos pensamentos e conselhos de Deus. É sempre para edificar, exortar e consolar. Nós precisamos entender que o ministério profético é diferente do dom de profecia. Como eu falei, o dom, todos podem se mover no dom. Amém? Só que o ministério, Deus escolheu algumas pessoas específicas para terem esse encargo profético, né? Para exercerem esse ministério profético. Então não é porque de repente você flui no dom de profecia que você tenha esse ministério profético sobre a sua vida. Isso é algo que você precisa buscar em Deus para entender. O dom de profecia ele é passivo de julgamento. Quando a gente recebe uma palavra, a gente precisa ver se aquilo confirma no nosso coração. Sabe? Porque sempre que Deus vai usar uma pessoa para entregar uma palavra para nós, é algo que Deus já tem falado ao nosso coração e Ele traz aquela pessoa com aquela palavra para confirmar aquilo que Deus já tem falado. Então, se de repente você recebe uma palavra profética, você vê que não tem nada a ver com a sua vida, nada a ver com aquilo que Deus está ministrando com você
você precisa buscar discernimento e entender, isso realmente vem de ti, Deus, ou não vem? Porque se não vem, você precisa jogar fora, repreender. Se vem, você, amém. O que acontece? Se está, né, de acordo com aquilo que Deus tem ministrado com você, se confirma no seu coração, se você sente paz, o que eu devo fazer? Eu anoto e lá espero o cumprimento da promessa de Deus, amém? Mas se aquilo não vem de Deus, você precisa rejeitar aquela palavra para que ela não entre no seu coração. Já aconteceu isso comigo, de vir uma palavra, né, não tinha esse entendimento ainda, e aí eu achei que aquilo era de Deus, mas era totalmente fora, né, daquilo que Deus tinha para as nossas vidas, eu e meu esposo que vivemos isso juntos, e aquilo por muito tempo, assim, laçou a nossa alma mesmo, entrou no nosso coração e nos incomodava e afetava a nossa vida de algumas formas, até que a gente entendeu que aquilo não era de Deus, a gente orou e rejeitou aquela palavra. Então a gente precisa cuidar muito sobre isso, tá? E sempre entender que quando a gente vai julgar uma palavra, a gente não vai julgar o profeta, até porque todo profeta é passivo de erro, toda pessoa é passiva de erro. A gente vai julgar a palavra que a pessoa liberou. E também, né, quem tem esse dom precisa entender a responsabilidade, né, e precisa realmente buscar muito discernimento e buscar realmente estar sensível à voz de Deus para não liberar nada que não venha de Deus. Precisamos buscar, né, entender a responsabilidade, entender que a gente não deve brincar com as pessoas, entender que é muito sério quando você usa o nome de Deus para liberar algo sobre a vida de alguém, que você tem responsabilidade sobre aquilo e você vai ser cobrado sobre aquilo. Então precisamos tomar muito cuidado para realmente ter certeza que aquilo que a gente está liberando vem de Deus. Amém? E a terceira categoria são os dons de poder, que são manifestações visíveis ou milagres. O primeiro é o dom da fé, que é a capacidade sobrenatural de movimentar circunstâncias adversas. É uma fé especial e é sempre para edificar outras pessoas. Então é como, por exemplo, quando você tem, né, fé para que o tempo pare por algum motivo, ou para, por exemplo, você precisa chegar em algum lugar, né, por algum propósito e você não tem gasolina e você tem fé que você vai conseguir, e aí Deus multiplica a gasolina, né, ou para edificar alguma pessoa que está ao seu lado. Então, assim, é aquela fé realmente sobrenatural. O segundo dessa categoria é a operação de maravilhas ou milagres, que é quando você ora por cura e cresce a perna. São, assim, coisas extraordinárias. A operação de maravilhas, milagres, quando tem pessoas que ressuscitam, ou, por exemplo, né, quando Jesus transforma a água em vinho. São coisas, assim, realmente extraordinárias. Quando a gente vê, né, alguém orando lá e uma perna cresce, um braço cresce, levanta da cadeira de rodas, né? E o último são os dons de cura. Então, por que está no plural, né? Porque existem especificações, existem pessoas que elas fluem, por exemplo, no dom de curar pessoas que têm problema na coluna. Deus usa elas mais nessa área, né? É um dom específico que o Espírito Santo deu. Ou, por exemplo, para curar pessoas que tem uma perna mais curta que a outra, né? Que nem a gente falou. Então, ou para curar pessoas que têm câncer. Então, assim, existem especificações dentro dos dons de cura, por isso que está no plural. Também pode ser para doenças emocionais, não só doenças físicas, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, né? Então, todas as enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais, estão sujeitas à cura divina, tá? Só para vocês saberem, assim, né, eu peguei as fontes, assim, do Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá e o pastor André Estel, que ministram sobre os dons espirituais, amém? Então, né, eu estudei um pouquinho aquilo que eles ministram e pregam sobre isso, tá? Eu quis trazer, assim, de uma forma bem resumida e realmente incentivar você a estudar mais sobre isso, buscar mais entendimento sobre isso e orar realmente para que você receba e flua nesses dons, porque a sua igreja flua nesses dons, porque são presentes realmente que Deus nos concedeu através do Espírito Santo, né, a nós crentes, para que a gente possa fluir dentro, né, das nossas igrejas, nossos cultos, ou mesmo dentro das nossas casas, onde a gente estiver. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Não esquece de ativar as notificações e se gostou, curte aí, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!